A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês, meus amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo, logo mais uma aula, onde veremos nessa lição aqui um pouco mais sobre esse tema que está sendo abordado aí na revista Editora Central Gospel, número 69, onde estamos falando sobre fundamentos da liderança cristã. A lição a ser vista aqui nesse vídeo é a lição 5, cujo título é Débora, uma líder estrategista. Essa lição tem a princípio como texto bíblico básico, Juízes 4, dos versos 4 a 11. Já o textuário da mesma está em Juízes 5, verso 7, que diz: Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Já a nossa palavra introdutória vai dizer-nos aqui, leiamos. Nesta lição, adentraremos a história de uma juíza de Israel, cuja trajetória está registrada no livro dos Juízes. A liderança estratégica exercida por Débora conferiu-lhe o título de Mãe da Nação. A mulher de Lapidote era uma profetisa. Por essa razão, ela gozava de grande prestígio entre o povo hebreu. Então, meus amados irmãos, estamos aqui para falar um pouco sobre a liderança de Débora. E é interessantíssimo, né? Temos aqui 2 capítulos onde narram-nos com detalhes esses pontos, a saber, o capítulo 4 do livro dos Juízes e também, por conseguinte, o capítulo 5. E é interessante que a gente precisa começar essa lição. Antes mesmo de falar um pouco sobre Débora, já visto o fato de que o primeiro líder, ou a primeira líder a ser citada aqui nessa lição, referente a esse livro em especial, o livro dos Juízes, é Débora. E se tem uma coisa que nós precisamos entender é que esse livro, Juízes, esse termo, Juízes, vem de uma palavra hebraica chamada Shoftim. Shoftim, da ideia, né, toda terminação em im, geralmente no hebraico, dá a ideia de plural. Então, Shoftim, juízes. Porém, é bom ressaltarmos o fato de que nós utilizamos, teológica, biblicamente falando, esse termo juízes, para 2 classes de pessoa em especial. Quais seriam essas classes? A princípio, nós temos os magistrados, ok? Juízes, pessoas que orientavam ali a nação, o povo de Israel, em questões ligadas a litígio. Por exemplo, a gente sabe que lá no capítulo 18 do livro do Êxodo, Moisés meio que tentava, até eu não sei como conseguia, meio que resolver, ajudar, julgar as causas do povo. Porém, a gente vê ali seu sogro, Jetro, lhe orientando a respeito da fadiga, do cansaço, da estafa que isso lhe causaria. Já visto o fato que o povo também sofreria com aquilo, né? Muitas pessoas aguardando. Era muita gente, muitas causas para serem resolvidas para uma só pessoa. Então, a gente sabe que a partir dali, Moisés é orientado por seu sogro a buscar a Deus a fim de uma solução. A solução é que homens seriam levantados, pessoas seriam levantadas para auxiliar e para ajudar Moisés. Até então, o texto, homens ajudados para orientar Moisés. Então, eles eram, a princípio, inicialmente o termo shoftim, juízes, estaria atrelado, em primeira instância, aos magistrados, aqueles que estavam relacionados à lei, ok? No que tange ao cumprimento da lei e à justiça, tá? Porém, nós temos também o termo shoftim, juízes, repito, português, para libertadores, guerreiros, e neste caso aqui, guerreiros. Visto o fato que Débora também está aqui constando, e ela consta na lista dos juízes. O ponto claro é entendermos, eu acho que pelo menos tentarmos entender no início desse vídeo, para esta lição, até que ponto essas coisas se misturaram. Porque, ao que tudo indica, quando nós começamos a ler o livro dos Juízes, e chegamos a esse capítulo 4, nos é apresentado ali a pessoa de Débora, mulher de Lapidote, a Bíblia vai dizer que Débora julgava. E eu estou aqui com a revista de posse, não que eu esteja com a Bíblia aqui perto de mim, mas para ser mais específico, mais exato, eu vou ler aqui, inclusive na revista, que tem a referência bíblica. Vamos lá. A revista diz o seguinte, nós temos aqui, dentro dela, o verso 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Olha que coisa interessante. Então, aqui a pergunta que faríamos é, quando diz que Débora julgava Israel nesse tempo, isso é anterior à guerra ou pega como um todo? O que o autor está querendo dizer aqui? Porque a minha pergunta, uma pergunta hipotética, mas é bom que a gente tenha essa noção, porque professor que estará lecionando possa ser, não é impossível que isso aconteça, não é difícil que isso aconteça, possa ser que nossos alunos nos perguntem isso já no início da aula, a gente já se depare com essa incógnita no começo da aula. E qual é a incógnita? Qual é a dificuldade? Entendermos se Débora era juíza anteriormente, e se tornou juíza a partir do episódio. Em que juiz ou juíza eu estou citando aqui? Débora
acreditamos nós, se pegarmos por base o verso 4, que Débora já julgava, anteriormente julgava. E aí a gente não pode chamar Débora de libertadora, tá? Embora ela vá se tornar, glória a Deus por isso, Deus usou muito essa mulher. Mas a que tudo indica, ou ao que tudo indica, Débora não era uma juíza, uma heroína, uma libertadora, como era Sangar, outros mais, Otiniel, outros que vieram antes dela. O ponto é, então, que Débora era uma juíza, uma magistrada. Débora, então, cuidava inicialmente de questões ligadas a litígio, problemas relacionados a pendências entre o povo. Ok, e junto a isso, dentre a isso, há um detalhe também importantíssimo que Débora, além de ser juíza, além de julgar as causas e litígios do povo, Débora também era profetisa, ela tinha também de Deus essa unção, essa missão, esse dom, se é que assim podemos dizer, visto o fato de que profecia como um dom específico, a gente vê isso mais no Novo Testamento. Estou tentando usar um termo que se assemelha aí. Mas o ponto claro é, então, daqui, dá-se a entender que Débora não era uma líder no sentido nação, povo. Ela ficava numa determinada parte ali de Israel, debaixo de uma palmeira, pessoas que tinham problemas ligados a litígios, justiças, iam até Débora. E ela era uma espécie de líder, eu até diria, por ser profetisa, mas mais uma líder local do que uma líder da nação de Israel em si. E é isso que a gente passa a perceber inicialmente. O que isso pode alterar dentro da lição? É bom que a gente passe a compreender o texto e vai entendendo o quanto Débora vai crescendo diante de Deus. Isso que é importante, a gente vê essa escala gradual de crescimento da pessoa de Débora. É isso que eu quero tentar fazer, acompanhar com vocês aqui na lição. Continuando o nosso raciocínio, então nós temos aqui Débora, juíza, magistrada, que julgava litígio causa do povo. Como eu disse anteriormente, os juízes foram levantados para auxiliar Moisés, e é lógico, o povo em relação a isso, levantados por Deus. E a pergunta é, quando começou-se a levantar juízas? Já visto um outro problema que nós temos. Qual o problema? Que seria o fato de que quando vamos interpretar textos bíblicos, geralmente nós entendemos, não é? Eu nem sei se eu posso dizer que é uma regra, tá? Embora na hermenêutica dê vazão para dizer isso, mas geralmente o número um, ou uma coisa que aconteça de maneira esporádica, uma só vez, geralmente não é usada como regra. Então a pergunta é, havia outras juízas? Era comum mulheres julgarem naquele tempo? E talvez a melhor resposta que a gente possa dar a isso é o fato de que na omissão masculina, na omissão dos homens daquele tempo, Deus sim levantou mulheres como Débora, embora a gente só tenha Débora como juíza, tá? Então eu vou ficar mais com essa questão do texto. Então eu não quero aqui conjecturar, não que eu não ache correto, tá? Não que eu tenha nada contra a liderança feminina, você me entendeu? Tá muito claro, eu quero ser fiel ao texto a fim de compreender, entender e ir para a sala de aula já pronto para responder possíveis perguntas de meus alunos, logo você também aí, professor que está assistindo, dos seus. Então o ponto claro fica aqui para nós. Débora era uma juíza? Sim. O texto diz isso, juíza, ok? Da ideia de juíza, sofer, e aí da ideia de shoftim, juíza. Mas o ponto claro é, quando é que ela se tornou juíza? O texto não diz, então conjecturas tem que ter limite até para conjecturar. Mas a pergunta é, haviam outras juízas? A Bíblia não nos apresenta. Então nos apresenta um caso onde uma mulher juíza, também profetiza, isso mostra algo interessante, porque havia profetisas como Miriam, né? A gente vê Miriam numa alta escala dentro de Israel, profetiza. Uda também, uma grande profetisa em Israel. Mas nesse caso aqui nós temos então Débora, profetiza, e também juíza. E ficava debaixo da palmeira, chamada Palmeira de Débora, era conhecida por ser uma referência naquele lugar, e as pessoas iam a ela, mas não iam a ela para buscar libertação, vitórias, conquistas, batalhas, pelejas, mas até onde entendemos pelo texto bíblico, é que as pessoas iam a ela porque ela era juíza, a fim de ter dela um discernimento, uma orientação, que ela pudesse julgar o litígio, a causa de ambos, e claro, direcionada por Deus, já visto o fato que ela não profetiza. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar para começarmos aí a falar dessa lição. Nós temos lá Débora, ok, juíza, repito, mas não uma juíza libertadora, guerreira. Então, professor, comece aí a sua aula fazendo isso. Cite a seus alunos o fato de que, embora o termo, e eu vou repetir o termo para que você possa gravar pelo menos a pronúncia, shoftim, ou shofetim, fica à vontade como você quiser falar aí. Mas shoftim, juízes, plural, hebraico, dando a ideia de duas classes. A primeira, pessoas não libertadoras, guerreiras, no sentido de usar a espada, manusear, questão bélica, não. Magistrados, como você colocaria os juízes hoje, né? Juízes mesmo.
advogados, desembargadores, promotores de justiça, pessoas ligadas à área da justiça. Tá? Uma questão ligada a essa área. É a primeira classe, é uma classe de pessoas em Israel. E a segunda classe, que recebeu o mesmo nome, é também aí uma classe de guerreiros, como Sansão fora, como a própria Débora aqui, né? Como Gideão e outros mais. A gente vai ver diversos juízes ali, uma classe, uma série, dos quais entendemos que Samuel foi o último desses juízes. E isso é bem importante e interessante. Nós temos Sangar, Otiniel e uma série de pessoas que se tornaram libertadores, guerreiros que foram, né, para lutar ali em prol, tá? Jefté também, em prol do seu povo. Faça essa separação, essa dicotomia. Explique para seus alunos, juízes uma coisa, juízes outra, mas o nome mesmo. E aí fica mais fácil entender quando uma coisa é outra. Então, Débora não começa como uma juíza guerreira, uma guerreira, uma batalhadora, uma lutadora no sentido bélico, mas uma guerreira mulher, líder, profetisa, juíza. Porém, o que nós temos são algumas coisas que vão dar início ao ponto do texto. E eu quero ser breve aqui, não vou me estender demais, inclusive até a semana bastante corrida, né? Compromisso, pregando a palavra de Deus a semana quase inteira, dando aula. Aí, hoje também aqui gravando o vídeo, até peço a você que acompanha o canal, desculpa pelo atraso, tá? O vídeo está saindo hoje às vésperas da aula, a aula vai ser amanhã, domingo pela manhã, eu estou gravando aqui sábado, quase que chegando à noite já, devido à extensa correria que eu estou. Sairei logo mais, ministrarei, amanhã ministrarei 2 vezes da manhã, então muito corrido aqui para nós. Mas eu acredito que um pouquinho que você assistir aí vai poder agregar bastante para o seu conteúdo, você professor de EBD. Vamos lá, gente. Depois disso, né, sem delongas, vamos nessa. Então nós temos aqui o primeiro tópico, diz aí, Débora, a estrategista. Vamos lá. Como ainda não havia sido constituído, um rei sobre Israel, os cananeus dominavam o povo da antiga aliança, que não tinha para onde escapar. No versículo subsequente à apresentação de Débora, no livro de Juízes, o escritor sagrado dá-nos ciência de que chegará a hora de o povo reagir. Vamos lá. Basicamente, nós temos aquilo que vai marcar o ponto inicial dessa história, na qual estamos fazendo menção aqui, para entrarmos, é claro, na liderança dessa mulher aí tão destemida que era Débora. O primeiro passo é entendermos o seguinte: qual é o cenário histórico ali? O cenário é o mesmo cenário que você pode, aqui, professor, usar para essa aula e, obviamente, usar para a próxima, que falaremos sobre Gideão na próxima aula, já está pronto o nosso vídeo aqui. Mas o ponto é entender que havia um cenário na qual, com a morte de Josué, não havia um líder que seguia Josué, assim como Josué o fez com Moisés. Então Josué morre. Com sua morte, as tribos meio que vivem, embora juntas quanto a proximidades, quanto a territórios, mas separadas quanto a essa questão de luta, de comunhão, de companheirismo. Houve uma espécie de separação entre eles, acabou vivendo cada um por si, sem regras, sem lei, não que não houvessem tais regras ou tais leis, mas não as seguiam. Mas o ponto claro é que eles passam a viver por si. E aí, eles não têm força em si, não conseguem se unir para vencer as nações que estão ao seu redor. Ordem dada a eles por Deus, por intermédio da pessoa de Moisés e continuidade de Josué. Eles não cumprem aquilo que lhes havia sido otorgado. E por causa disso, essas nações crescem e vão se agigantando, se espalhando diante deles. Eles acabam se misturando a uma mescla com essas nações pagãs. Com isso, a gente tem cultos dúbios, questões estranhas, famílias com sangues misturados. E aí, nesse interim, Israel acaba sucumbindo e adorando esses deuses. Cria-se aí uma espécie de ciclo vicioso. Por quê? Porque Israel cai na idolatria, no tempo dos juízes, abandona Deus, Deus os entrega às suas paixões, logo eles, enfraquecidos estão, começam a ser subjugados por essas nações, até que eles clamam, Deus então lhes levanta, lhes outorga um libertador. Esse libertador vai ao encalço ali dos inimigos, luta, peleja, dá uma espécie de vitória, ainda que, eu diria, bem temporária, né, eu diria, tá? Bem circunstancial para eles. E a partir daí, então, eles gozam uma espécie de tempo de paz, de bonança, até que, mais uma vez, eles pecam e volta tudo a acontecer novamente. Esse é mais um daqueles pontos, onde Israel agora está pecando, e Deus, então, e há um termo, né, na tradução, na versão Almeida, que é Deus os vendeu, a entender que não é que Deus vendeu no sentido, você me entende, talvez sua tradução não tenha vendeu, mas Deus os entregou às próprias paixões, e nessas paixões eles acabaram se enfraquecendo e sucumbindo.
Então o rei de Canaã, Jabim, agora está tentando, ou pelo menos está guerreando contra Israel, a fim de tomar posse de toda aquela nação, toda aquela terra aos poucos. E é nesse interim que são levantados outros juízes, e a saber Débora, que juíza nesse ponto. Tá? Então vamos começar a entender esse ponto. A gente tem aqui Débora, estrategista. Primeira coisa, tática de guerra para vencer o exército de Jabim, rei de Canaã. Nesse ponto da lição, está muito claro, a revista traz para a gente alguns pontos importantes, é o fato de que Débora profetiza, juíza, magistrada, e profetiza, da parte de Deus, ela manda chamar a um homem chamado Baraque. Baraque vai a Débora e Débora dá a Baraque uma ordem vinda diretamente de Deus. A ordem é para que Baraque fosse a peleja, pois Deus daria a eles vitórias sobre o exército de Jabim, rei de Canaã, comandado até então, naquele momento, por um comandante, um general do alto escalão, chamado Cícera, ok? E há pessoas que têm dúvida quanto à pronúncia. Isso aqui não vai impactar em nada, o que eu vou falar aqui agora não vai impactar, nem mudar, nem influenciar na aula, mas a quem tenha dúvidas, muitos me perguntam, eu pronuncio Cícera ou pronuncio Císera, como muita gente diz. Eu ficaria mais com Cícera, tá? Já visto o fato de que o hebraico é Cisra. Cisra seria a pronúncia hebraica. Cisra, Cisra, da ideia mais de Cícera do que Císera. Mas fica à vontade, não mudou nada, pronuncie como você quiser, tá? Só uma curiosidade aí. Voltando ao nosso ponto claro que nós temos aqui na lição, é o fato de que Cícera, general, agora está prestes a ir contra Israel. E nesse momento Deus suscita Débora para esta mulher abençoada, esta juíza, esta guerreira de Deus, dar a Baraque algumas instruções. Lerei a revista, pois estou tratando com uma EBD. Então está aqui, ó. Débora dá uma orientação para Baraque. A gente está aqui, o versículo bíblico vai falar sobre isso. O Senhor, olha o que Débora disse para Baraque. O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando essa ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e leve ao Monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele irá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você vença. Tá? Juízes 4, 6 e 7, na versão, é lógico, NTLH. Já visto o fato, você percebe que é uma chamada de tradução dinâmica. Tá? Não há aqui uma tradução formal, mas uma tradução dinâmica, mas que nos faz também compreender o que estava acontecendo. E aí a gente percebe que quando a gente entra nesse primeiro subtópico, tá aí, ó, tática de guerra para vencer o exército de Jabim, rei de Canaã, na revista você já tem uma divisão que você pode trabalhar com ela. Eu vou tentar ser breve aqui, mas dá para você esticar um pouco e entender melhor. Dentro dessa sequência que a revista traz primeiro, Baraque aceitou a incumbência, mas fez questão de que Débora estivesse com ele. Então Baraque ouviu isso, entendia, é lógico, eu acredito que na mente de Baraque não havia outra frase senão missão suicida. É impossível vencer. Baraque meio que titubeou. Baraque meio que duvidou. Talvez, e muitos se perguntariam, né? Nós nos perguntaríamos, Baraque duvidou de Deus ou Baraque duvidou que Débora estava sendo realmente usada por Deus? Talvez a dúvida fora com Débora. E é interessante que ele insere Débora no contexto. Por quê? Porque ele agora ouve, mas ele faz questão que ela fosse, ó, se você for, Débora, eu vou. Mas se você não for conosco, tá, eu irei. Contanto que você conosco vá. Porque se você não for, eu não irei. Então, com isso, era uma espécie de forma de pôr Débora também à prova. Era meio que provar o Espírito para saber se procedia de Deus, tá? Eu diria. O meio que ele quer realmente saber se Débora está falando dela, de si mesma, ou de Deus. E aí, não haveria nada para ele melhor, na visão de Baraque, do que se Débora fosse com eles. Muitos encararão isso como covardia, então vai depender de como você vai entender isso aí. Covardia da parte de Baraque, esperteza, né, da parte dele, ele está sendo ardiloso, ou realmente Baraque. Então, o ponto claro é esse. A questão é que ele ouve isso e insiste que ela vá. Aí nós temos o segundo. Débora foi com Baraque no monte, mas advertiu que a vitória sobre o comandante do exército cananeu seria dada por uma mulher. Ela falou, olha, eu vou, mas a honra nessa guerra, a vitória será de uma mulher, não sua. Embora ela não tenha dito que seria de si mesma, tá? Ela falou de uma mulher, sem especificar quem seria a mulher. Mas aí a questão é, Débora já chegou dizendo que a vitória seria de uma mulher? Não. Débora diz que a vitória seria de uma mulher a partir do momento em que Baraque titubia, a partir do momento em que Baraque se amedronta, a partir do momento em que Baraque se acovarda. Logo, pelo menos esse contexto aqui, não estou contextualizando, estou trazendo para hoje, estou tentando entender o contexto bíblico, é o fato de que Baraque ouve agora de Débora
que Deus daria a vitória a uma mulher, haja visto o fato da tamanha, da enorme covardia que ele demonstrara. Logo, a gente começa a fazer algumas aplicações, né? Lares onde os homens se acovardam, lares onde os homens se afrouxam, lares onde os homens não têm voz, lares... Quando eu digo voz, não estou dizendo que o homem tem que mandar, você entendeu? Tá? Esse princípio de submissão tem que ser entendido à luz da Bíblia. Okay? O fato da mulher ser submissa ao marido ou à esposa, ser submissa ao marido não quer dizer que ele tem que pisar na cabeça dela. Vocês me entenderam bem, para que não haja nenhum tipo de comentário negativo aqui. Vocês estão me compreendendo, entendendo bem. Eu estou querendo usar o contexto da época. Já visto que a cultura não era tão favorável assim às mulheres. Glória a Deus, porque Jesus veio e mudou completamente isso. E eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito na vida e por intermédio da vida das mulheres. O ponto claro é entender isso aqui, para voltarmos para o nosso contexto, tá? Vamos lá, não deixemos que questões atuais nos atrapalhem a entender o texto. A questão básica é que Baraque, então, ouve isso, se amedronta, se acovarda, e ele vai ouvir agora dos lábios de Débora, Deus dizer, olha, a vitória, ou a honra pela vitória não vai ser sua, vai ser de uma mulher. Perceba que ela poderia ter ficado, não vai ser sua, vai ser de outra pessoa, mas ela fez questão de uma mulher, logo no tempo onde a mulher, para alguns não tinha vez, Deus honrando, e aí, gloriosamente, a vida dessas mulheres, a saber, a gente viu duas mulheres honradas aqui, Débora e a Jael. Continuando, a notícia se espalhou. Então, tudo fazia parte de uma estratégia, porque esse é o título aí, professor. Tática de guerra para vencer o exército. É tática. O título do subtópico é tática, está aí na sua tela. E o título que está em cima é estrategista. Então, vamos explorar mais a visão estratégica do que, nesse momento, só a pessoa de Débora. Vamos pegar duas coisas. Conhecer mais sobre Débora e entender mais sobre a estratégia. E a estratégia é essa. Meio que enganar o inimigo. E como enganar o inimigo? Deixar a notícia correr, sapecar nas redes sociais da época que Baraque subiria a um monte, estaria lá, e isso faria com que Cícera acendesse sua ira, sua expertise, lá, sua visão, e partiria para cima de Baraque, não entendendo ele, ou não sabendo Cícera que era um plano já, Deus já tinha tudo programado para dar a vitória. E aí nós temos o seguinte, Cícera, a notícia se espalhou, aí Cícera fica sabendo, tá? Quando a notícia correu, ele corre com o exército para lá, achando que ia encurralar o Baraque. Aí o exército de Israel, no entanto, preparou uma emboscada. Nesse momento, então, há uma emboscada. Baraque fica sabendo da notícia, e a ideia era essa, parte para cima, a ideia era essa, porém, ao invés de surpreender Israel, quem é surpreendido é ele. Ao invés de armar uma emboscada, ou de armar um ataque a Israel, quem acaba sofrendo com esse ataque, logo quem acaba sofrendo é ele. Nós não temos detalhes do capítulo 4 quanto tudo isso aconteceu. Por isso, peço que você leia também o capítulo 5, chamado Cântico de Débora, porque no Cântico de Débora ela traz informações que não estão inseridas, não estão contidas no capítulo 4. E uma dessas informações importantíssimas é o fato de que Deus, na hora daquela guerra, aquela peleja que até então parecia favorável a Cícera, já visto o fato que o camarada está indo para lá com 900 carros de ferro, mas aquilo que ele achou que era sua força acabou sendo a sua maior fraqueza, porque indo ele para o Monte Tabor com 900 carros de ferro, Deus fez cair uma chuva forte. Os carros, entendemos a partir do capítulo 5, lembrando que isso não consta no capítulo 4, por isso é bom ler o capítulo 5, mas entendemos a partir do Cântico de Débora, que ela nos informa que Deus enviara uma grande chuva, uma grande tempestade, aquilo virou um lamaceiro enorme, os carros atolaram na lama e Cícera e seus soldados logo não puderam se locomover. Haja vista o fato de que isso auxiliou, isso melhorou, isso facilitou um pouco mais o ataque de Israel, e Israel vence a guerra. Então, o primeiro subtópico é esse. A gente não entra aqui em Israel no primeiro subtópico, não fala nada sobre isso, gente. Aqui, professor, compete a você vir conduzindo essa situação até chegar nesse momento aqui. A partir do momento que Cícera foge, é uma outra história, já é o subtópico 1.2. Tá? Então, aqui a tática de guerra só para vencer Jabim, ou seja, para vencer aquela guerra. Quando o assunto é Cícera, a gente parte para o outro subtópico, que é o que eu vou fazer, vou seguir aqui, junto com vocês aqui. Vamos lá, estou seguindo o raciocínio da revista. 1.2, tática de guerra para vencer Cícera, o comandante do exército inimigo. E aí, se você está comigo aqui acompanhando, já entendeu como funciona o sistema, para melhorar um pouco mais, otimizar a sua aula, a partir daqui a gente esquece um pouco do que rolou lá atrás e passa a falar mais agora sobre o momento em que Cícera, vendo que está perdendo a guerra, desce e foge a pé. E a partir daí, desse fugir a pé, a gente pega um link, um gancho no fugir a pé e segue no subtópico 1.2, tática de guerra para vencer Cícera, o comandante do exército inimigo. É o que eu vou fazer aqui, é o que eu farei. E vem comigo para a gente fazer essa análise aqui. Vamos lá.
Então nós temos aqui, a revista fala a respeito de um homem chamado Heber, que era queneu, logo entendemos que, e aí você entende, leia e pesquise, que queneu era um povo da qual o sogro de Moisés fazia parte, porém esse homem chamado Heber vivia um pouco afastado, ele se afasta dos demais queneus e vai viver um pouco mais próximo àquela região ali, onde estava a sede, eu diria, de Canaã, cidade central ali de Canaã. E é logo ali, isso fez com que ele pudesse ter uma espécie de prestígio entre os cananeus, entre o Jabim e de Canaã, logo também entre Cícera. E aí, Cícera está fugindo da guerra e ele vai parar logo onde? Na tenda desse homem chamado Heber. É interessante que não sabemos se o homem estava na tenda ou não, e são conjecturas que não vão acrescentar em nada na aula, tá? É muita coisa. O ponto é que, enquanto ele está fugindo, essa mulher chamada Jael, tá? Jael, a mulher, a esposa dele, vê Cícera correndo, chama ele para a tenda, vem, esconde aqui, fica aqui, você vai estar em paz, está tranquilo, ó. E aí Cícera entra na tenda dela, sabemos bem o texto, cansado, muito cansado da viagem, ele pede a ela água, ela não lhe dá água, que ele pede, ela lhe dá leite, e aí os teólogos, e aí aquela turma que gosta de problema vai gerar uma confusão, que eu espero que você não leve para sua aula, mas aluno, se você é muito polêmico, ajude o professor, não fique trazendo tantas coisas polêmicas para o EBD, faça um seminário, tá? Pesquise. A gente acaba levando assuntos teológicos demais para uma sala de EBD e cada coisa dita, cada pergunta estranha dita, a gente precisa entender uma coisa, talvez eu esteja pesquisando um assunto, mas a turma ao redor, a anciãos, a idosos, às vezes a classe mista, e as pessoas estão ali querendo aprender o básico um pouco mais, e eu com minhas perguntas teológicas para mostrar que eu estou pesquisando. Mas possa ser que você tenha, professor, que me assiste aí, um aluno que faça essa pergunta. Peraí. E que pergunta é? O que Débora, o que Jael deu para Cícera? O texto diz que ele pediu água. Logo, há pelo menos duas menções, dois versículos que vão trazer a palavra leite. Mas num desses versículos, no finalzinho dele, que é o versículo 25 do capítulo 5, vai usar a expressão que alguns traduzem como manteiga. E a pergunta é, quando Débora está cantando e ali falando sobre a ação maravilhosa de Jael, alguns entendem que Cícera teria entrado na tenda assim como Jael o recebera, escondendo, ele foi escondido por Jael, ele pede água a Jael para saciar sua sede, e ela lhe teria dado, baseado, embora a palavra leite esteja duas vezes ali no texto hebraico, mas há também uma palavra que, quando traduzida por manteiga, que dá a entender uma espécie de pasta. Então, alguns entendem que ela teria dado a ele uma espécie de coalhada. Então, Cícera, ao invés de tomar, por que isso vai mudar? Eu acredito que nada, mas, de repente, possa ser que alguém toque nesse assunto. E alguns não entendem que ela tenha dado um líquido. Ele pede um líquido, a saber, água, H2O, água. Mas ela não teria dado um líquido a ele, ou outro líquido, leite, extraído diretamente da vaca. O leite, cabra, não importa, o animal, leite. Mas que ela teria, ao invés de dar um líquido para ele, ela teria dado uma pasta, uma espécie de iogurte, coalhada. Ok? Então ele comeu ali aquela pasta, né? Imagina ele lambendo ali os dedos. Então, como eu disse, o que isso vai impactar, o que vai mudar? Eu acredito que nada. Mas a questão é que, ainda que tenha sido uma pasta, foi feita com leite. Então o ponto é que ele pede água e ela lhe dá leite, ou coalhada, ou manteiga, ou iogurte, o que você quiser falar, fica a seu encargo aí. E aí ele se alimenta disso, cansado, ele está muito cansado, e ele agora se deita, e ela o cobre, põe uma coberta sobre ele, algumas traduções trazem coberta, outras já trazem outras palavras, porque há outras palavras para coberta no hebraico, é tanta coisa, gente, é tanta informação que a gente fica até assim. Vamos lá, vamos reduzir um pouco essas informações aqui, vamos direto ao ponto. E aí ela cobre ele. Ele está coberto, e coberto, imagina a cena, né? Ele coberto com o rosto, parte do rosto de fora, e espera, olha, faz o seguinte, você fica lá na porta da tenda, Cícera disse. Quando alguém chegar e perguntar se passou um homem correndo aqui, assim, passar as minhas características, você fala que não. Ok? Ela falou, tá bom, meu senhor, faço isso então. Então cobre aí, tapa quietinho. Vai que tem alguém vindo aí, eu fico quietinho aí. Ele se cobre, tá tapadinho, tá quietinho. E aí, nessa brincadeira, ela pega uma estaca com uma mão, uma marreta com a outra. Cansado como ele estava, embora o capítulo 4 não declare, mas lá no capítulo 5 a gente percebe que é o cansaço que foi muito grande. Cansado, estafado. Por isso que eu falei sobre o leite, a água e a tal manteiga, a tal coalhada. Porque alguns vão dizer que se ela tivesse dado água, ele tinha se fortalecido. Então ele está cansado. Ela dá água, ele mata a sede, ele fica mais forte. E ela dando leite, alguns até vão dizer, dando leite quente, só faltou colocar torrada, né? Leite quente com... Mas o ponto é que, para alguns, o leite quente é quem deu sono. O cara já está cansado, toma leite quente.
Mas a ideia é entender o seguinte, que não é o líquido que ele come, o líquido que ele bebe, ou talvez a pasta, a coalhada ou iogurte que ele come que dá cansaço a ele. Ela não colocou nenhum tipo de sonífero lá, não. O ponto é que ele estava cansado mesmo, derrotado. E aí ele pega num sono profundo, ronca, baba, até que ela vem com uma estaca na mão, ela vem com uma marreta na outra mão e crava aquilo na fonte dele, crava aquilo na testa, eu acredito, talvez, já que está deitado, dormindo, talvez de lado, né? Junto ao ouvido, ela crava aquilo no ouvido, dá uma estaca, fura a cabeça dele e mata. E assim que ela o mata, ela chama, ela corre para fora da tenda e ela vê quem está chegando, Baraque, junto aos seus homens. E ela então chama o Baraque, vem cá ver, vem ver o homem que vocês estão procurando aí. Tá lá, encontra aquele homem morto naquela tenda. Isso é interessante, tá? E aí, o ponto claro é que nós temos a tática de guerra para vencer Cícera. Então, uma mulher da parte de Deus, Débora, deu a Baraque a estratégia de guerra da parte de Deus para vencer a guerra, o exército inimigo. Outra mulher, também muito astuta, agora tem uma estratégia, porque aquela mulher está sozinha com o general. Se ela se insurge, se ela tenta lutar, como diz uma linguagem muito usada pelos homens, né? Mano a mano ali, se ela parte para cima, na luta, na guerra, no braço, na unha, com Cícera, ela teria sido morta. Então ela aguardou, ela esperou, ela produziu todo um cenário, ela criou toda uma situação, e o Cícero só foi se entregando aquilo, logo acabou morrendo. Então tá aí, ó, estratégias, e a gente precisa entender. Um líder tem que saber quando lidar cara a cara, tete a tete, ou quando ser estrategista. Tem coisas que não dá para resolver no peito, na marra, tem coisas que é atrito, é problema, é dificuldade. E você, líder, já pegou aí, e vamos continuar. Vamos lá. Então nós temos aqui o segundo tópico. O grande líder mantém vívida a memória do seu legado. Outro detalhe importante e interessante acerca aí de Débora. Deixe-me ler. A juíza profetisa guardava consigo os laços da história israelita. Deste modo, tão logo a guerra terminou e o livramento das mãos de Jabim foi alcançado, Débora levantou um cântico de exaltação a Deus, no qual relembrou algumas vitórias históricas que ele concedera a seu povo. Meus irmãos, aqui, tópico 2, a gente agora começa a entender outro ponto. A gente não está traçando só o processo da guerra do capítulo 4, os fatos históricos narrados ali, a liderança de Débora em si, mas aqui o fato de que nós vemos que Débora, após aquela vitória maravilhosa, Débora e Baraque, lembrando que a conjunção está lá, Débora e Baraque, embora entendamos que Débora cantou. E eu não sei que ponto, eu não sei que parte, eu não sei o que eu posso dizer que Baraque acrescentou nesse cântico. Por isso a gente chama de cântico de Débora, e não de cântico de Débora e Baraque. Mas o início do versículo dá a entender que Débora cantou e Baraque. Parece que Baraque também se fez segunda voz, eu não entendo se era uma dupla gospel e sertaneja, não importa, eu não sei que estilo eles cantaram, se é canção e louvor e outras duplas ali, como é que foi. O ponto é que Débora cantou e Baraque cantou, mas Débora tem proeminência nesse cântico. Voltando aqui, para ser mais exato, nós temos aqui é o fato de que a gente extrai alguns subtópicos voltados à ideia de que, neste momento, vamos lá, Débora está cantando, e nesse cântico algumas coisas são destacadas. Características de um grande líder são destacadas no cântico de Débora, e é isso que você, professor, fará, e eu farei junto a ti. Vamos lá, nós juntos aqui. Então nós temos aqui a primeira característica, o grande líder relembra as vitórias de seus antepassados. Ok? O que a gente percebe aqui é que Débora está cantando, Débora está adorando, Débora está exaltando. Aí ela lembra de coisas que Deus fez por intermédio de Moisés, a bênção que Moisés interpretou. Ela lembra de Sangar, né, com uma aguilhada de boi, feriu 600 filisteus. Ela lembra de uma série de coisas interessantíssimas aqui. O que a gente pode extrair disso aqui? Em primeiro lugar, gente, a primeira coisa que a gente pode extrair daqui, dessa parte, ó, o grande líder relembra as vitórias de seus antepassados, é o fato de que, para nos tornarmos grandes líderes, hoje precisamos reconhecer as coisas que aqueles que vieram antes de nós fizeram. Não dá para ser líder hoje desrespeitando quem veio antes, não dá para ser líder, um grande líder hoje, maldizendo, falando mal, desrespeitando quem veio antes. A gente está hoje a igreja está tomando outras dimensões, proporções do Brasil, né? Hoje o gospel está virando até moda já para alguns. Até status, sou gospel. Mas a questão é que muitos homens e mulheres de Deus, cãs brancas, cabelos brancos,
boa parte, a maioria não está nem vivo mais hoje. Poucos são os que estão vivos. Muitos morreram ali na fé, servindo a Deus, fizeram grande obra, desbravaram, batismos aconteciam às vezes escondidos em certos lugares, à noite, caravanas, cruzadas evangelísticas, fizeram muito. E hoje a gente está tranquilinho, sentadinho, perna cruzada, num banquinho, numa igreja todinha pintada de preto, por dentro ar-condicionado, até nas cadeiras tem ar-condicionado agora, tranquilo, muitas coisas parecendo um show, aquela coisa toda. A gente está bem mais tranquilo do que eles. Então, para sermos grandes líderes hoje, precisamos reconhecer o que foi feito antes de nós. Não dá para ser um líder bom sempre. Por quê? Ainda mais porque você, líder, vai ser sucedido. Um dia haverá alguém que vai substituir você. E aí? Do jeito que você não respeitou aquele que você substituiu, ou quem veio antes, acontecerá o mesmo. Se você não passar para os seus liderados esse legado de respeito a quem veio antes, isso vai acabar virando-se ou insurgindo-se contra você. E daqui para frente, ou daqui a pouco, terão pessoas assumindo o seu posto e descendo além em você. Então, em primeiro lugar, está aí. O grande líder relembra as vitórias. Vamos lembrar das coisas boas que os antepassados fizeram. Segundo, nós temos aqui, o grande líder encarna o cuidado divino. E aqui está muito claro, né? É Débora, essa mulher abençoadíssima, encarnando em que sentido? Ela absolvendo. Débora viveu, ela não só entregou uma mensagem e ficou olhando. Ela entregou a mensagem, foi com Baraque, e quando a guerra começou, ela absorveu aquilo, ela encarnou aquilo, ela trouxe para dentro de si aquilo, ela encarou aquilo com muita garra, muita disposição. Então, liderar não é só sentar e ficar dando ordem, faz, vai, vem, só mandar. Liderar é viver, é encarnar, é ter no coração, ter no corpo, ter na alma, ter na mente, ter no espírito aquela liderança, é abraçar com garra essa liderança, e é isso que Débora nos ensina, tá? Ela encarnou, e nesse quesito encarnar, ela usou um termo interessante que é mãe, eu vou ler aqui na revista, né? Me levantei por mãe em Israel, me levantei. Débora encarna o extraordinário amor de Deus para a nação, representado na figura da mãe, capaz de tudo para proteger, defender e trazer alegria ao filho que tanto ama. Olha que coisa interessante. Então tá aí, Isaías 49:15 é aquela referência, né? Que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho, eu, porventura, não me esquecerei. E é claro, outra alusão também ao que Cristo fez ali, né? O amor, o choro de Jesus por Jerusalém. Mas para ser mais exato aqui, específico. Gente, olha que contraste interessante. Quando você pegar e, de repente, você, aluno, professor, você na EBD, pode usar esse contraste aí. Bem interessante, sim. De um lado, Débora, a mãe que se levanta em prol do povo. Essa mãe que vai à guerra para lutar junto aos filhos. A mãe que vai à guerra junto aos filhos para lutar com eles. E aí ela vence. Então ela venceu com eles. Ela foi com eles para a guerra e ela vence a guerra com eles, a mãe Débora. Mas do outro lado ficou outra mãe lá, quem? A mãe de Cícera, a mãe do general. E Débora usa esse paralelo, esse ponto, né? Dentro da sua figura poética, ela fala disso. Ela é como se conjecturando o que aconteceu na casa de Cícera aquele dia. Porque certamente, se a mãe de Cícera era viva ou não, não importa. O interessante é entender o contexto. É como quem diz, Cícera talvez tenha beijado a mãe e diz, mãe, eu vou ali na guerra, eu vou ali vencer Israel, já volto. Daqui a pouco eu vou trazer até um presente do despojo para a senhora. E aí Cícera vai para a guerra contra Israel, o que aconteceu? Morre no meio do caminho. Primeiro perde, primeiro tem que ficar vivo para ver seu exército ser derrotado, é assim que Deus faz. Cícera poderia ter morrido na primeira investida de Baraque, mas Deus assim não quis. Deus quis preservar Cícera vivo para que ele pudesse ver toda a trajetória da guerra, e para ele nunca mais zombar e se levantar contra o Deus de Israel, logo contra o povo de Deus, o escolhido de Deus. E aí, nesse momento, então, Cícera agora vê o povo perder, vê seus soldados, seus confederados perderem, volta correndo. Quem sabe tentar ir para casa, mas o caminho é longo, então ele vê uma mulher, Jael. Se tinha filho, não sei, mas se tinha filho, vou colocar outra mãe, um Jael, uma mulher, uma mãe também, que o chama. Talvez Cícera tenha incorporado, encarnado aquele cuidado materno. Olha, essa mulher está cuidando de mim, não sabendo ele que era aquela mulher que tiraria a vida dele. E então, lá na casa de Cícera, naquele dia, foi mais ou menos assim. A mãe de Cícera esperando, está demorando, cadê meu filho? Está demorando, e não chega, está demorando, não chega, e nunca mais chegou. Olha que coisa interessante. Então, a mãe que vai à guerra junto aos filhos, verá seus filhos vencerem a guerra, glória a Deus, e vencerá com eles. Mas a mãe que não foi à guerra junto ao filho, não viu o filho chegar da guerra. Olha que coisa interessante que você pode talvez aplicar, usar, caso você queira. Acho interessante aí para sua aula, professor. Continuando aqui, nós temos outro ponto também que é, vamos lá, 2.2. O grande líder faz menção aos voluntários da guerra.
E aqui nós percebemos o quê? Débora, na hora de falar sobre quem foi a guerra, Débora cita algo que nos chama a atenção. Porque os companheiros de ministério de Débora estavam lá. Quem? Os juízes. A palavra que está aqui no português é legisladores. Então, os legisladores, ou seja, os juízes, aqueles que cuidavam das questões ligadas à lei, também foram à guerra. Os magistrados, ao serem convocados, não sei se convocados foram, mas os magistrados, ao verem a guerra dar-se início, os magistrados trocaram as penas que eram usadas para escrever as leis, promulgar, os martelos que eram usados para dar a sentença, trocaram isso. Por quê? Trocaram isso pela espada, pelo escudo, pela lança, pela flecha, o arco e flecha e foram à guerra. Magistrados que lutaram por sua nação. Ei, gente, 40 minutos de aula. Se eu pudesse falar mais sobre isso aqui, mas eu vou jogar aí para você pegar no ar. Magistrados que foram à guerra a favor da nação e não magistrados que criaram uma guerra para destruir sua própria nação. Eu acho que você já entendeu de quem eu estou falando, e se eu falar mais, complica para o meu lado. Magistrados, ok? Então o que nós temos aqui? Continuando. E aí, esses magistrados vão à guerra. E o mais interessante, o mais importante aqui, legisladores, homens da lei, mas que deram a vida, arriscaram a vida em prol da lei, daquilo que é certo e que é correto. Então, o grande líder reconhece isso. Então, Débora fez menção dos magistrados. Ela reconheceu, ela viu que eles foram, e isso é importante. E é claro que isso aqui aplica-se a um contexto também, que é o contexto, muito de contexto de igreja. Qual é, gente? Vamos pegar um exemplo, uma festa de, não importa o departamento, um evento na igreja. E aí a participação de muitos. Nem sempre, infelizmente, nem sempre de todos, né? Nem todo mundo quer participar na hora de promover algo na igreja, mas há a participação de muitos. E aí a pergunta é, e na hora de agradecer? Como é que faz para agradecer todos? Porque se você for falando uma lista de nomes, um nome que você esquecer da lista, acabou. Quero agradecer fulano que ajudou com isso, fulano que ajudou com aquilo, e o outro fica lá esperando. Ó, meu nome vai falar eu. Não falou, pronto, guerra. Não conte mais com essa pessoa da próxima vez. Mas olha que coisa interessante, Débora lembrou-se dos magistrados. Lembrou-se daqueles que estavam. Então, independente de quem vai ficar com picuinha, pirracinha, lembre-se de quem te ajudou. Porque um líder, a gente vê muito isso aí, infelizmente. Um líder sozinho recebendo as honrarias lá na frente, e todo mundo que ajudou aqui atrás, braço cruzado, pensando, deixa, dor de barriga não dá uma vez só, quando precisar de mim eu não vou não. Por quê? Porque se esqueceram. Então um líder que é fiel, ele vai dizer, não gente, eu não fiz sozinho, eu não consegui sozinho, eu não cheguei até aqui sozinho. Eu agradeço a fulano, ciclano, Bertano, que comigo sempre. Ou, se não quiser citar nomes, não dá problema, agradeço aqui a todos aqueles que me ajudaram, entenderam? E fique à vontade, agradeço como você quiser. Depois quem vai arcar é você mesmo. Vamos lá, então continuando aqui, nós temos outro ponto também, 2.2.1. O grande líder honra os seus guerreiros. Outra coisa importante é, gente, nós temos aqui tribos que foram, tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui, além dos voluntários, deixa eu ler a revista. Além dos voluntários, nós temos que já citamos no tópico anterior, ou seja, então, os voluntariados, tá? Que foram os magistrados, que se voluntariaram. E deixa eu voltar aqui só um pouco. É até bom que eu até falei, se foram, eu me lembro que eu falei, que eu não edito minhas aulas, mas eu falei aqui, acabei de falar, se os magistrados foram convocados ou não. Então dá para entender que não, já que são voluntários, olha o título aqui, eu não me atentei a isso. Então você aí, para fechar, líder, honre aqueles que mesmo não tendo sido por você chamados para ajudar, decidiram na última hora ir ajudar. Viram que precisavam, viram que podia fazer algo e se prontificaram a fazê-lo. Então honre aqueles que se voluntariaram. Tá? É muito importante honrar aquelas pessoas que não foram chamadas, convocadas, mas que a gente pôde contar com elas naquela hora ali. Tá? Talvez você tenha uma lista de pessoas que você vai chamar para fazer algo. Mas saiba que, junto àquela lista, podem aparecer pessoas que não estão lá o nome na lista para ajudar. E honre essas pessoas também, não só os da lista. Eu diria isso. Vamos lá. Perdão aí por não ter citado. Então nós temos o grande líder, honra os seus guerreiros. E aqui, agora sim. E aí, no tópico anterior, a gente viu que os magistrados foram à luta. Mas, junto a eles também, quem vieram aqui? Ó, nós temos aqui o Efraim, né, multidões de Benjamim. Efraim, multidões de Benjamim, capitães de Zebulon e Naftali, puseram a vida à morte. Os príncipes Sacá também vieram, seguiram Baraque. Então, e sem contar que Débora também não se esqueceu de Jael, tá? Débora também lembrou-se de Jael. O ponto é claro, é o seguinte, gente, lembrar daquilo que eu falei, de todos que lutaram, todos que puseram a mão, os guerreiros. Tem gente dando sangue e suor pela obra de Deus.
precisamos honrar essas pessoas, lembrarmos do sacrifício dessas pessoas. Tem aqueles que não aparecem fisicamente, mas basta você abrir o seu aplicativo ali, líder, você ouve um barulhinho lá do aplicativo dizendo, ó, você vê, ó, fulano doou aqui para ajudar, fulano doou para ajudar com o cachorro quente, fulano doou para ajudar aqui com as lembrancinhas, obrigado, agradeça ali, tá? Você, líder, não pode ficar esse papo de, não fez mais que obrigação, fez mais que obrigação, fez mais que obrigação. Não. Honre. Existem os que botarão a mão na massa para ajudar, mas existem os que não poderão ir lá, não terão condições de estarem lá, mas ajudarão financeiro. E aqueles também que ajudarão em oração. Por que não? Ajuda. Então, reconheça seus guerreiros. Líder bom, honre eles. Dê um lugar de destaque, uma posição boa aos seus guerreiros que te ajudaram. 2.3. O grande líder não se furta à denúncia do mal. E aqui a gente vai para... Estou tentando ser breve agora, não vou esticar muito. Aqui a gente fala daqueles que não foram à guerra para ajudar. Isso que é interessante, né? Vamos lá. Na guerra contra os homens de Jabim, Débora tanto exaltou os que lutaram quanto denunciou os que se acovardaram. É preciso deixar registrado na história de Israel. A vitória da nação não contou com a participação de todos. Então, ou seja, por um lado, a gente honra os que ajudaram. E a questão seria o quê? Expor os que não ajudaram? Débora cita aqui, Débora fez isso. Como você vai lidar? É uma questão de bom senso, é orar a Deus. Né? Você fala o nome de alguém, pode gerar um infortúnio, um desconforto para você, mas é o seguinte, honrar os que vieram, os que ajudaram, os que estenderam a mão, os que, de uma forma ou outra, doaram, fizeram alguma coisa. E deixar bem claro para quem não ajudou, tá? Exortar, chamar atenção, ok? Não deixar com que essas pessoas se acomodem, não deixar as pessoas se acomodarem. E aí Débora fez isso. Ela chama a atenção de quem não foi. Quem não foi? Rubem, Gileade, Dan e Azé. E aqui, professor, você vai ter mais tempo que eu ler e explicar os pontos que a revista está claramente. Então, quem não foi? Rubem não foi, podia ir, não foi. Gileade podia ir, não foi. Dan podia ir, não foi. Azé podia ir, não foi. Então, existem aqueles que o líder precisa ficar atento para saber quem são aqueles que estão dando nome e nunca foram. Conta comigo, para fazer média. Né? Tem aquela turminha da média. Conta comigo. Quando vai ser? É o primeiro. Geralmente são os primeiros a falar. Quanto que vai ser? Quanto tá precisando aí? Daí, quanto que é? Deixa comigo. Quanto que é? Fala aí. Passa uma conta aí. Passa um número aí, uma chave aí que eu vou... só conversa. Depois você vai lá, a pessoa não aparece, não ajuda, não faz nada. Mas tem uns que são quietinhos, tranquilo, nem fala que vai ajudar e ajuda. Jesus citou isso, né? Um homem, 2 filhos, chamou os filhos para ajudar. Um disse, eu vou. E até ontem, nunca apareceu. E o outro disse que não iria. Deliberou para não ir, mas se arrependeu no meio do caminho e acabou indo ajudar o pai. Então, o líder tem que entender isso, tá? Honra os que foram e cuidado com aqueles que não vão. Já comece a mapear aí, a saber que são aqueles que você nunca pôde contar com eles. Na hora aí, na reunião, perto. Geralmente, se o pastor presidente estiver perto, aí que os caras falam mesmo, aí que as abençoadas falam. Conte comigo. Quer pegar o meu nome aí, forma um grupo aí que eu tô junto, ó, eu sou o primeiro, hein? E você não se deixa iludir por isso, não. Continuando já e caminhando para o final, nós temos aqui Meroz. E o que Meroz representa? Meroz ali, era um povo que estava ali, da qual Débora, ela diz aqui, por último, Débora, sob ordens do anjo do Senhor, que entendemos ser Cristo em teofania, amaldiçoa Meroz, cidade que ficava junto ao vale de Josafá. Meroz não se compadeceu dos israelitas em sua luta, antes omitiu. Se nós temos aquele, é claro, que é aquelas pessoas que um líder tem que estar atento também com aquelas pessoas. Uns são aqueles que eu falei aqui, podem ajudar, têm condição e não vão, e outros são aqueles que a gente muitas vezes percebe. É omisso. Nem que sim, nem não. Apáticos, a menos. Estão ali meio que para enfeitar. Então o líder também tem que estar atento a isso. E eu não vou terminar aula dizendo para você amaldiçoar ninguém, tá? Há todo um contexto aqui que tem que ser explicado. Eu não posso dizer, Meroz é aquele que deve ser pelo líder amaldiçoado. O que Débora fez, o fez da parte de Deus com motivo aparente. Nós hoje somos igreja, uma visão clara, e eu não vou dizer aqui, de modo algum, para você amaldiçoar ninguém. O que eu posso dizer é que o Meroz de hoje é aquele que pode fazer, não faz, tem condição, fica ali olhando, é omisso, e ele por si só, o fato de não estender a mão, acaba, claro, sendo amaldiçoado, leva uma vida amaldiçoada, aquelas pessoas que estão aquém da obra, não estão nem aí se importando com nada para a obra de Deus, não dão valor a nada que diz respeito a Deus e levam uma vida amaldiçoada. Então aí eu diria completamente isso. E aqui eu concluo, né? Vamos para a conclusão, outras aplicações, caso você queira fazer o sentido de Deus aí de contactar a gente para falar um pouco sobre essas questões aí. Tá aí meu contato, deixa eu esticar para você ver melhor na tela.
27, porque fala do Estado do Espírito Santo, 99930-8767 é o WhatsApp, onde você vai falar conosco aí. Amém? Varão abençoado, homem de Deus, você vai falar comigo. Mulher de Deus, você falará com a minha esposa, que lhe atenderá. E a gente vai juntos aí fazendo a obra de Deus, caminhando rumo aos céus, decidindo ter a nossa presença aí. Será uma honra estar na igreja de vocês, poder pregar a palavra. Não que eu esteja me autoconvidando, mas talvez você não tenha conhecimento a meu respeito. Todas as informações que você precisar, eu darei. Nome da minha igreja, nome do meu pastor, endereço, cargo na igreja, função, obreiro ativo na obra de Deus. Tudo que você precisar. Até eu não caí aqui de paraquedas, eu não sou um aventureiro, eu não sou um youtuber na vida. Eu sou um obreiro, servo de Deus, vivendo o evangelho e pregando o evangelho do Senhor. Vivendo em família, tá? Tanto é que eu não viajo sem, ou não ando mundo afora sem minha família. Sempre acompanhado e acompanhado minha família. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.